Todos enfrentamos momentos de dor e desespero. Mas e se, no instante mais sombrio, uma luz inesperada surgisse para salvar você? Esta é a história de como Deus interveio no vale da sombra da morte e transformou o destino de uma vida. A noite estava silenciosa, mas dentro do coração de Maria havia uma tempestade. Tudo ao seu redor parecia um eco de fracasso e solidão. No entanto, o que ela não sabia é que aquele seria o ponto de virada em sua vida. Em seus pensamentos, ela repetia para si mesma: ninguém se importa, estou sozinha neste mundo. Talvez seja melhor assim. Ela pegou o telefone para digitar uma mensagem final, mas suas mãos tremiam. Uma lágrima caiu na tela enquanto ela hesitava. Subitamente o telefone tocou. O som inesperado a fez estremecer. E então, no meio da escuridão, uma intervenção divina aconteceu. Como está escrito em Salmos 34:18, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. O telefone, que deveria estar em silêncio, agora tocava como um sinal de vida. Maria olhou para o aparelho com surpresa, enxugou os olhos e atendeu com hesitação. Ela ouviu a voz de sua amiga do outro lado perguntando: Maria, você me ligou agora? Confusa, Maria respondeu: Não liguei. Já a amiga insistiu: tem algum homem aí com você? E Maria, perplexa, disse: não, estou sozinha. O diálogo parecia desconexo, mas havia algo a mais acontecendo. Ao fundo, uma voz ecoava no coração de Maria, como se o próprio Deus estivesse ali, segurando sua mão. A amiga então fez uma pausa e disse, com uma voz carregada de emoção: Maria, você disse Ângelo no telefone, mas foi do seu número que eu recebi a ligação. Quem é Ângelo? Ao ouvir aquele nome, algo se quebrou dentro de Maria. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo e o frasco que estava em suas mãos caiu no chão. O nome Ângelo a fez lembrar de algo maior, algo celestial. Ela pensou consigo mesma: seria isso um sinal? Deus é o Senhor. Tremendo, Maria soltou o telefone. Ela caiu de joelhos e começou a chorar incontrolavelmente. Enquanto isso, a voz da amiga ainda soava no fundo, mas Maria já estava em outro lugar, um lugar de entrega e clamor. Maria começava a compreender que o Deus que ouvira o clamor de Jonas no ventre do grande peixe e que enviara um anjo para salvar Daniel na cova dos leões, estava agora presente em seu quarto. Como em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A cena se encerrou com Maria chorando e clamando a Deus por respostas. O som do choro se misturava com a voz da amiga no telefone, que agora percebia que algo muito sério estava acontecendo. Enquanto Maria permanecia em oração e lágrimas, algo extraordinário começava a se desenrolar. Sua amiga, movida por uma preocupação divina, decidiu não esperar por explicações. Ela disse ao esposo: precisamos ir até Maria agora. Algo está errado. Ele, percebendo a urgência na voz da esposa, imediatamente concordou. No silêncio do quarto, Maria sentiu uma presença que jamais havia experimentado. Ela sussurrava entre soluços: Senhor, se é o Senhor falando comigo, mostra-me o que devo fazer. Naquele momento, ela lembrou-se das palavras de Jeremias 29:11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Enquanto isso, no carro, a amiga refletia sobre o ocorrido. Ela se perguntava: como é possível que alguém tenha me ligado do telefone de Maria se ela não fez isso? E por que ouvi aquele nome, Ângelo? Ela buscava respostas, mas tudo parecia um grande mistério. No quarto, Maria sentiu uma paz começar a inundar seu coração. Era como se uma voz interior dissesse: eu estou aqui, nunca te deixei. Era a lembrança viva de Hebreus 13:5. De maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Maria começou a sentir esperança, mesmo sem compreender tudo o que estava acontecendo. Na estrada,
A amiga de Maria continuava a orar em silêncio, pedindo a Deus que desse forças à amiga para suportar aquele momento. Ao chegarem na casa, tocaram a campainha insistentemente. Do outro lado da porta, Maria ouviu o som e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se grata por não estar sozinha. Maria ficou imóvel por um momento, como se estivesse processando o que estava acontecendo. Ela mal acreditava que alguém havia vindo até ela em seu momento mais escuro. Enquanto isso, sua amiga, com lágrimas nos olhos, aproximou-se rapidamente e a envolveu em um abraço apertado. Aquelas palavras atingiram Maria como um bálsamo. Ela sentiu que finalmente alguém a via, alguém entendia. Ainda assim, ela hesitou antes de falar, mas finalmente sussurrou: "Eu pensei que ninguém se importasse. Eu pensei que Deus havia me abandonado." Enquanto os três se sentavam na sala, a amiga olhou profundamente nos olhos de Maria e disse: "Maria, Deus nunca te abandonou. Lembra do que ele disse em Isaías 49, 15, 16? Acaso pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei." O esposo, que estava em silêncio até então, também interveio. Ele disse com um tom gentil e firme: "Maria, você é preciosa aos olhos de Deus. Ele enviou um anjo para impedir você de tomar uma decisão irreversível. Não há dúvida de que foi ele quem usou aquela ligação para salvar você esta noite." Maria ergueu os olhos e sussurrou: "Mas quem é Ângelo? Por que esse nome?" Sua amiga respondeu agora com um sorriso: "Eu não sei, Maria, mas Deus sabe. Talvez Ângelo seja a maneira de Deus te lembrar que ele sempre envia os seus mensageiros para cuidar de nós." Naquele momento, Maria começou a sentir algo que há muito havia esquecido: esperança. Era como se uma chama pequena, mas persistente, estivesse sendo reacendida em seu coração. Enquanto conversavam, a amiga sugeriu algo: "Vamos orar juntos, Maria. Vamos entregar esse momento a Deus e pedir que Ele te mostre o próximo passo." Eles começaram a orar, e Maria, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma paz indescritível. Em sua oração, a amiga citou Filipenses 4:7, "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Aquelas palavras ecoaram profundamente na alma de Maria. Após a oração, Maria olhou para sua amiga e disse: "Eu quero acreditar que Deus ainda tem um plano para mim. Mas como posso começar de novo?" A amiga respondeu com ternura: "Um passo de cada vez, Maria. Deus nunca espera a perfeição. Ele só espera que confiemos nele." A noite passou, mas a presença de Deus parecia mais real do que nunca para Maria. Ela observava o nascer do sol com olhos cheios de lágrimas, mas agora não eram lágrimas de desespero. Algo havia mudado. O peso do passado ainda existia, mas um fio de esperança começava a se entrelaçar em sua história. Enquanto Maria olhava pela janela, pensamentos preenchiam sua mente. Ela recordava os últimos meses, as dificuldades financeiras, o distanciamento dos amigos, a sensação de estar sozinha. Mas naquela manhã, uma pergunta pairava em seu coração: e se Deus nunca tivesse me deixado? E se Ele estivesse sempre aqui esperando que eu o buscasse? Em meio a essas reflexões, ela se lembrou de uma passagem que sua avó costumava recitar: "Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes." Jeremias 33:3. Maria começou a se perguntar se havia negligenciado a presença de Deus em sua vida. Ela sentiu uma vontade crescente de entender mais sobre o que Ele queria para ela. Maria caminhou lentamente até a mesa onde a Bíblia estava aberta. Ela se sentou e começou a folhear as páginas, seus dedos parando em Salmos 23. Com uma voz hesitante, mas cheia de emoção, ela leu em voz alta: "O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam." Enquanto lia essas palavras, algo profundo se despertava no coração de Maria.
Ela sentia como se cada frase fosse escrita diretamente para ela, um lembrete de que Deus nunca havia se afastado, mesmo nos momentos mais sombrios. Maria olhou para a amiga e disse: "Eu costumava ler a Bíblia todos os dias, mas em algum momento parei. Acho que perdi a fé." Sua amiga, com um tom de voz tranquilo, respondeu: "Maria, todos nós enfrentamos desertos espirituais, mas a boa notícia é que Deus está sempre pronto para nos receber de volta. Ele nunca desiste de nós." Aquelas palavras tocaram Maria profundamente. Ela se sentiu menos sozinha em sua luta e começou a acreditar que a restauração era possível. Foi então que sua amiga sugeriu algo que mudaria o curso daquele dia. A amiga disse com um sorriso caloroso: "Que tal sairmos para uma caminhada? Vamos até a igreja que frequento. Talvez seja bom você se reconectar com Deus em um lugar especial." Maria hesitou, mas ao olhar novamente para a Bíblia aberta, sentiu que precisava dar esse passo. Cada passo que Maria dava parecia um desafio e, ao mesmo tempo, uma libertação. Era como se ela estivesse caminhando em direção à esperança, deixando para trás a escuridão que quase a consumira. Ao chegar à igreja, ela sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Algo grande estava prestes a acontecer. Maria sentou-se em um dos bancos e fechou os olhos. Seu coração estava acelerado, mas ao mesmo tempo, ela sentia uma calma que não conseguia explicar. As palavras de Salmos 46:10 vieram à sua mente: "Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus." Maria começou a orar silenciosamente, entregando a Deus todas as suas dores e dúvidas. Os dias que se seguiram após a noite na igreja trouxeram paz ao coração de Maria, mas também trouxeram novos desafios. Ela agora sabia que tinha dado o primeiro passo, mas o caminho à frente ainda parecia incerto. Como seria viver uma vida de fé em meio aos mesmos problemas que antes a esmagavam? Naquela manhã, Maria abriu sua Bíblia pela primeira vez em anos. As páginas estavam amareladas, mas a palavra continuava viva. Ela não sabia por onde começar, mas uma voz em seu coração parecia guiá-la. Suas mãos tremiam enquanto ela folheava as páginas, até que seus olhos pousaram em uma passagem que parecia escrita para ela. Salmos 119, 105. "Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho." Maria sentiu como se Deus estivesse falando diretamente com ela. "Confie em mim, caminhe um dia de cada vez. Minha palavra será sua guia." Mas a dúvida ainda rondava seus pensamentos. Afinal, como manter a fé diante dos mesmos desafios que a levaram ao desespero? Enquanto meditava nessa questão, Maria lembrou-se do conselho do pastor na noite em que entregou sua vida a Deus. A fé é construída com pequenos passos. Não tente resolver tudo de uma vez. Apenas confie que Deus está no controle. Essas palavras ecoaram em sua mente enquanto ela respirava fundo, decidida a começar de novo. Maria pegou um caderno e uma caneta, começando a escrever seus pensamentos. Ela decidiu fazer uma lista de coisas pelas quais era grata, mesmo em meio às dificuldades. Maria começou com coisas simples. "Agradeço pela minha vida, agradeço pela amiga que me salvou, agradeço por ter um teto sobre minha cabeça." A cada item, ela sentia seu coração se aquecer. Era como se a gratidão fosse uma chave que destrancava portas dentro dela. O telefone de Maria tocou e ela atendeu. Do outro lado da linha estava sua amiga, que a convidou para um grupo de estudos bíblicos que se reuniria naquela semana. Maria hesitou por um momento. Ela não tinha certeza se estava pronta para compartilhar sua jornada com outras pessoas. Mas, ao lembrar-se das palavras de Isaías 41:10, "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus." Ela decidiu aceitar o convite. Sabia que precisava de apoio em sua nova caminhada. O dia do encontro chegou. Maria estava visivelmente nervosa, enquanto entra na casa onde o grupo se reúne. Ela foi recebida por sorrisos calorosos e palavras de encorajamento. No início, Maria sentiu-se deslocada, como se sua história não fosse digna de ser compartilhada. Mas, ao ouvir os testemunhos dos outros,
percebeu que todos ali carregavam cicatrizes e histórias de superação. Um dos participantes leu Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas palavras ressoaram profundamente em Maria, que começou a enxergar que até mesmo seus momentos mais sombrios faziam parte de um plano maior. Durante o momento de oração, Maria sente-se à vontade para compartilhar sua história com o grupo. Ela fala sobre o momento em que quase desistiu de tudo e como Deus interveio de forma milagrosa. Enquanto Maria falava, lágrimas começaram a rolar pelo rosto de alguns dos participantes. Suas palavras tocaram corações de formas inesperadas. Um jovem que estava no grupo, visivelmente emocionado, disse: "Eu também pensei em desistir recentemente. Sua história me deu esperança de que Deus não me abandonou." Maria percebeu então que sua dor não havia sido em vão. Deus estava usando sua experiência para alcançar outras pessoas. Como está escrito em 2 Coríntios 1:4. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Naquela noite, Maria voltou para casa com um coração mais leve e uma nova determinação. Ela sabia que haveria desafios, mas agora tinha a certeza de que Deus estava com ela em cada passo. Porém, ela ainda enfrentaria grandes provas que testariam sua confiança. Estaria ela preparada para os próximos passos nessa jornada de fé? À medida que os dias passavam, Maria começava a perceber que a jornada com Deus era uma caminhada de fé e perseverança, não uma solução instantânea. Cada pequeno passo que ela dava era um testemunho de sua força, de sua decisão de confiar em Deus, mesmo quando os ventos da vida ainda sopram fortes. Ela sabia que o caminho não seria sempre fácil, mas tinha agora uma certeza profunda em seu coração. Deus estava ao seu lado, guiando cada passo. E assim, Maria continuou sua jornada com os olhos fixos no Senhor, lembrando-se sempre de que a esperança não se perde nas noites mais escuras, pois a luz de Deus brilha com mais intensidade quando tudo parece perdido. Sua vida havia sido transformada por um simples ato de fé e confiança. Ela agora via os desafios não como barreiras intransponíveis, mas como oportunidades de crescer mais próxima de Deus. Querido irmão ou irmã que lê essa história, se você está passando por um momento difícil, saiba que não está sozinho. Deus está perto de você, mesmo quando você não consegue vê-lo ou senti-lo. Ele é o refúgio nos momentos de tempestade, o amparo quando o peso do mundo parece insuportável. Nunca duvide de seu amor por você. Se você está pensando em desistir, lembre-se, a dor que você sente agora não define quem você é, e ela não será a última palavra sobre a sua vida. Deus tem um plano para você, e mesmo no seu sofrimento, Ele está trabalhando para o seu bem. Não importa quão escuro pareça o caminho, Ele nunca te abandonará. Acredite, como Maria acreditou, que há sempre uma nova esperança no Senhor. Ele pode transformar seu desespero em força, suas lágrimas em alegria e sua dor em uma poderosa história de superação. Lembre-se das palavras de Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. A cada dia, mesmo nas adversidades, você pode escolher dar um passo de fé, sabendo que Deus estará contigo, guiando e sustentando, até que a luz da sua presença ilumine todo o seu caminho. Não desista. Você é amado, você é importante e sua vida tem um propósito. Essas palavras são um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, Deus está lá para nos levantar, como fez com Maria. Você, assim como ela, pode encontrar força e coragem para seguir em frente. Que Deus abençoe sua vida e que Ele dê forças para continuar seguindo em frente. Se essa história tocou seu coração e despertou em você a esperança de que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está presente e pronto para agir em nossa vida, convido você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Conheça nosso devocional, que está disponível no comentário fixado abaixo. Ele foi feito com muito carinho para ajudar você a encontrar paz,
força e direção em cada desafio que possa enfrentar. Venha caminhar conosco em uma jornada de renovação espiritual, fé e profunda conexão com o Senhor. Juntos podemos crescer e aprender a confiar em seu plano perfeito para nossas vidas. Deus abençoe e até o próximo vídeo.